Olá pessoal, tudo bem, né? Hoje nós vamos mais uma vez fazer um vídeo só para corrigir aquelas atividades que nós mandamos na semana passada, ok? Então vamos lá. São 6 questões. Nós pedimos para vocês lerem o material de vocês, né, o livro didático, das páginas 12 a 16. E a primeira questão era para você fazer um comentário geral, tirar a ideia central da página 12. Como é que a gente faz isso? A gente vai destacar naquele texto aquela ideia que é mais importante, que se destaca no texto. Então, eu destacaria o que ali? O que realmente aquele texto está falando? Esse texto ele trata de um panorama geral da ciência antes e depois do século XVIII. Como assim? Século V a século XV foi o período medieval. Então não se fala em ciência nesse período. A sociedade era muito ortodoxa, muito. Todas as explicações eram dadas pela religião. Não tinha assim um desenvolvimento científico, uma ciência, uma ideia crítica. Não tinha razão. Então, essa é a primeira ideia. Então, só após o século XVIII, graças ao movimento iluminista, surge aí, então o movimento iluminista, que a ciência passa a ter uma grande importância para o desenvolvimento da sociedade. Então, se você conseguiu alcançar essa ideia, eu já fico tranquilo em relação a isso que a gente pediu para vocês, né? Ok? Na questão 2, cite as características do absolutismo. O que é o absolutismo? O absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XV até XIX por aí, e que vai defender a teoria do poder absoluto do rei sobre a nação. Então acreditava-se que o poder dos reis eram concedido diretamente por Deus. E por isso era chamado de direito divino dos reis. Se você alcançar essa ideia para mim no texto, eu já fico realmente achando que você atingiu o objetivo que a gente precisava atingir. Tranquilo? Na questão 3, o que nós temos? Nós vamos conhecer alguns filósofos. E um deles é o John Locke. Então o aluno precisa entender algumas ideias de alguns filósofos. Por exemplo, John Locke. John Locke é um dos pioneiros do pensamento liberal. Ele defendia a liberdade de consciência, da consciência, da tolerância religiosa. É, ele achava que todo indivíduo tinha o direito de escolher a sua própria religião, e ele vai ser essa pessoa que vai propor a separação entre a igreja e o Estado. Então entenda isso. John Locke, pioneiro, um dos pioneiros do pensamento do liberalismo, que vai defender a liberdade, a tolerância religiosa e o direito de cada um escolher a sua própria religião. E uma outra proposta de John Locke é separar a igreja do Estado. Tranquilo? Questão 4, pessoal. Quais eram os temas que se destacavam entre os pensadores ingleses durante o século 17 e 18? Dois temas importantes que hoje, até hoje, é uma bandeira muito presente na nossa sociedade. A necessidade da tolerância para o convívio em sociedade e o uso da razão. O que é razão? Capacidade de raciocinar, de pensar. O uso da razão como instrumento fundamental do conhecimento humano. Então, só há tolerância num convívio social quando nós usamos a racionalidade, a razão. Isso tem que ser um instrumento muito importante. Então, é um dos temas que, que nós vamos ver muito presente nesse período, tá? Ok? A necessidade da tolerância e também o uso da razão como instrumento fundamental do conhecimento humano. 2. Na questão 5, a proposta é, para que o aluno perceba, qual era o método racional de Descartes? Descartes é aquele que a gente escreve Descartes. Lembra, meninos? Descartes.
é a pronúncia correta. Descartes tinha um método racional, de razão, lembra? De racionalidade. O Descartes ele já tinha defendido esse método racional de pensamento e o uso reflexão da dúvida para chegar à verdade. Para Descartes, só se chega à verdade se num primeiro momento a gente tem mais dúvida do que certeza. Para ele, a razão era o ponto de partida de todo conhecimento. O que é razão como ponto de partida? A explicação ela tinha que ser racional e não somente religiosa, digamos assim. As ideias deviam ser colocadas à prova, ou seja, testar essas ideias, colocar elas para investigar essas ideias, e somente aquelas ideias que resistissem às dúvidas, aos questionamentos, às indagações, à investigação, somente essas ideias poderiam ser consideradas verdadeiras. Então, Descartes parte de que quanto mais dúvida, muito melhor para chegar à verdade. Para ele, então, a razão era o ponto de partida do conhecimento. Mas para isso, você tem que colocar essa pesquisa, esse pensamento à prova, à investigação. E a qualquer ideia, qualquer teoria que tiver que resistir a essa investigação, pode ser considerado como algo verdadeiro. Na última questão, super importante, o aluno tem que descobrir no texto as reflexões e ações que os iluministas defendiam. Em outras palavras, o que os iluministas defendiam? Os iluministas defendiam a extinção da ignorância e da superstição por meio da educação e da divulgação do conhecimento científico. Gente, essa resposta é super atual. Dê uma olhada no que está acontecendo no seu país. Tente entender o que alguém falava lá desde o século XV, século XVIII. Os iluministas defendiam, vou repetir, a extinção da ignorância e da superstição por meio da educação e da divulgação do conhecimento científico. Não adianta ter superstição, não dá para explicar a vida apenas pela religiosidade. Se explica com verificação, com investigação, para se chegar a uma verdade. E a ciência ela é fundamental nesse ponto. O que mais que eles vão defender? O uso da razão como instrumento para conquistar a liberdade e a capacidade do ser humano pensar por si próprio, sem ser influenciado por outras questões externas. Outra questão, a tolerância e a liberdade política e religiosa. Era um outro ponto. A liberdade de consciência e de expressão. Eu sou livre para ter consciência, eu sou livre também para expressar o meu pensamento. Isso é um princípio iluminista que nasceu lá no século XVIII e até hoje a gente valoriza muito, exercita bastante isso. E por último, a condenação às injustiças, os privilégios de dominação religiosa e do Estado absolutista. Então, os iluministas defendiam a razão, a liberdade em todos os parâmetros. Então, a gente precisa entender que são questões da ordem do dia, são questões que realmente estão muito presentes nesse momento atual. Ok? Dê uma olhada aí com muito cuidado, verifique realmente se as respostas estão dentro daquilo que nós estamos propondo. Vá lá, curta esse vídeo, se inscreva quem ainda não se inscreveu, participe, dê sua opinião, entre também na plataforma do GR8, pessoal. O GR8, como nós estamos sempre falando, é a plataforma oficial do CPMG. Não resista ao GR8. Enfrente ele, que não tem nenhum bicho lá de 7 cabeças, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. E vai dando notícia aí o que está rolando. Até!